Bem, seu macarrão já tá esfriando e até agora você não escolheu nada pra você assistir. Olá pessoal, meu nome é Lucas Quadros, sou roteirista e você está no canal Quadros por Segundo. Obrigado RE Media por estar me ajudando a gravar esse vídeo. E hoje a gente vai falar um pouco sobre essa lista que eu tô criando, que é de filmes pra você assistir quando você tá muito cansado e não consegue decidir o que você vai assistir. E vamos lá. Bem, algum tempo atrás eu postei um vídeo no meu Instagram explicando uma situação em que de noite você tá ali com sua janta e você tá querendo escolher alguma coisa pra assistir, mas você não consegue decidir e você tá muito cansado por algum motivo. E para esses momentos, quando a gente tá muito indeciso, que surge a lista do macarrão esfriando. Uma lista de filmes para quando você estiver muito indeciso e precisa escolher alguma coisa para assistir antes que sua comida esfrie. E quando eu postei lá no Instagram pedindo sugestões de filmes para colocar nessa lista, eu já tinha pensado em alguns filmes, até porque eu me deparei na situação de precisar de uma lista para isso, porque eu estava demorando muito para escolher algo para assistir às vezes. E nem todo mundo entendeu a ideia da lista. Muitas pessoas sugeriam filmes que não faziam muito sentido com a situação ali que eu estava explicando. Um filme muito complexo, por exemplo, não faz muito sentido. Um filme muito pesado, por exemplo, não faz muito sentido para quando você está cansado, para esse tipo de momento. Então aqui nesse vídeo eu vou explicar um pouco mais sobre essa lista e falar os filmes que eu coloquei na minha lista e que talvez deem certo para vocês também. Entendo que nessa lista não necessariamente vão estar os melhores filmes já feitos ou mesmo os filmes favoritos de todos nós, porque muitas vezes esses filmes são complexos ou pesados demais ou tristes ou qualquer coisa do tipo. Por exemplo, uma pessoa lá no Instagram sugeriu o filme Seven, que é um filme que eu gosto muito, mas que é um filme um pouco pesado. Além de ter ali todo um mistério, algo que você tem que prestar um pouco de atenção para entender, e especialmente para entender a conclusão do filme, é pesado e não necessariamente vai funcionar para todo mundo nesse momento. Lembrando que essa lista não é exatamente universal, mas eu vou tentar generalizar o máximo possível, recomendar aqui coisas que provavelmente vão dar certo para várias pessoas. Eu entendo que para essa pessoa talvez ela pegaria o filme Seven para assistir assim do nada, mesmo estando cansado, mas provavelmente a maioria das pessoas não teria esse gosto nessa hora. Assim como um filme muito emocionante ou que seja muito triste, porque nesse tipo de momento, quando você tá cansado, tá indeciso ou algo assim, tá com a cabeça muito cansada por causa do seu dia, sei lá, geralmente a única coisa que você não quer nesse momento é chorar. Agora falando de um exemplo bom, tem um filme que eu falei muito no outro vídeo, que é o Batman Cavaleiro das Trevas, porque ele é um filme que ele tem um pouco de tudo. Eu vou falar mais sobre esse tipo de filme que tem um pouco de tudo mais na frente, mas basicamente é um filme que, pelo menos no meu entender, tem ação, tem um pouco de humor ali em algum momento, tem, sei lá, ironia, tem um pouco de emoção, tem mistério e tudo. Você é abusadinha. E esse filme é muito legal porque, além de ser um filme muito bom, ele não demanda que você assista outros filmes antes, mesmo que ele seja uma sequência. Eu testei isso na prática porque um tempo atrás eu decidi assistir essa trilogia do Cavaleiro das Trevas e eu achava que a trilogia Cavaleiro das Trevas começava com o filme Batman Cavaleiro das Trevas. Então eu assisti o Batman Cavaleiro das Trevas primeiro. E eu entendi perfeitamente, gostei perfeitamente do filme. Porém, ele não é o primeiro é o Batman Begins, né? Quando você é jovem, tudo faz sentido porque você é burro. É diferente de, sei lá, Vingadores Guerra Infinita, que também é um filme muito bom, mas que eu não posso sair recomendando aqui pra qualquer um, porque não é qualquer um que assistiu os outros filmes da Marvel antes. E falando mais um pouquinho do Batman, esse filme é muito legal porque ele tem um momento ali emocionante e tal, mas não chega a ser muito triste, não chega a ser muito pesado. E é um filme muito legal de assistir. Eu assisti ele tipo 3 vezes ano passado. Foi basicamente ele que me deu a ideia de fazer essa lista, sabe?
porque ele basicamente foi o primeiro da lista. Inclusive, é nessas horas que você entende um pouco o valor de um filme de herói, né? Que são filmes ali com cenas de ação muito legais, tem histórias muito legais na maioria das vezes, nem sempre, mas na maioria das vezes, e tem um pouco de humor geralmente também. Porém, a grande parte dos filmes de heróis tem um problema de você ter que assistir outras coisas antes, né? Especialmente os filmes da Marvel. Muita gente sente isso, que, poxa, eu até queria assistir esse filme, mas eu tenho que assistir 30 filmes antes. Porém, tem alguns ali, como Batman Cavaleiro das Trevas, que dá pra você assistir separado, mesmo não tendo assistido mais nada do universo. Claro que alguns exemplos disso são os filmes de número 1, né? Tipo Homem de Ferro 1, Capitão América 1. Mas se tem um filme que eu gosto muito de ter assistido separadamente, sem ter visto mais nada, é, por exemplo, o Doutor Estranho, que ele tem uma história ali muito legal, é um personagem muito legal, e ele não tem nenhuma continuidade com o resto do universo, tirando a cena pós-créditos. Ele dá pra você perfeitamente num dia ali pegar pra assistir, sem ter assistido o resto, e sem pretender assistir o resto também. E vai se divertir do mesmo jeito, vai achar legal do mesmo jeito e etc. Assim como falaram lá no vídeo do Instagram de Guardiões da Galáxia, que é muito legal. É muito divertido, muito bem humorado, né? Bem engraçado e tal. E também ele tem um pouco... Ele é muito relevante pro universo da Marvel. Ele tem essa questão das joias do infinito e tal. Mas, teoricamente, você não tem que ter assistido nada antes. Porque teve outros filmes antes, mas que era uma galera que tava em um planeta e eles estão fora desse planeta. Eles nem se conhecem, nem nada. Você pode pegar ali pra assistir tranquilamente, vai se divertir, vai passar sua quinta-feira de boa. Tem mais uma coisa que precisamos para completar o plano. O olho daquele cara. Não precisamos. Não. Inclusive, tem tipos de filmes que praticamente são feitos para esse tipo de momentos. Porque quando você tá ali indeciso, nada como assistir só simplesmente uma boa cena de ação, uma boa luta, uma boa batalha ali pra passar o tempo. É muito bacana. Por exemplo, quando você assiste John Wick, você vai se divertir muito ali por um tempo. Principalmente o primeiro, né? Que é o primeiro de todos, os outros são uma continuação. Dá pra você pegar, vamos combinar que dá pra você pegar eles pra assistir separadamente também, que vai ser legal do mesmo jeito. Mas o ponto é que cenas de ação são muito bacanas pra esses momentos, que você não quer pensar tanto, sabe? É bom deixar claro que não são filmes mal feitos por serem mais simples de entender. São apenas filmes feitos para serem fáceis de entender. Um outro filme que já tem um pouco mais de história e tal do que John Wick, não que John Wick não tenha história, pelo amor de Deus, mas, por exemplo, Kingsman, ele já envolve ali um pouco de mistério e tal, mas ele é super legal pra esses momentos também de distração, sabe? De, tipo, você precisa decidir ali na hora, você pega ele pra assistir, qualquer um é muito legal de se assistir. Ele tem basicamente duas histórias, né? O Kingsman, ele tem a história que se passa nos tempos modernos, que tem 2 filmes, e tem a história que se passa antigamente, quando a organização deles começou. Então você pegando qualquer uma dessas histórias pra assistir, você vai se divertir muito e tem uma história bem bacana, um mistério bem bacana. Assim como John Wick também, é muito legal ver a história de John Wick, né? Tipo assim, matou meu cachorro, vou te bater, é isso. Tem certeza? Inclusive, falando aqui novamente do Kingsman na origem, gosto muito de ver o contexto histórico retratado ali. Inclusive, personagens históricos que muitas vezes são até o vilão do filme. Por exemplo, tem o Rasputin no filme que ele luta, né, realmente. E ele é um dos vilões do filme, um dos principais. E é muito legal ver isso, além de ser divertido. Um outro tipo de filme que é muito legal pra esse tipo de momento também são comédias. Porque você tá cansado, você pode pegar ali um filme simplesmente pra você rir um pouco, né? Pra um personagem ali que você gosta muito ou que você vai gostar muito e que você vai poder distrair do seu dia, né? E é fácil de entender uma comédia, né? Comédias não são muito complicadas de se entender.
Lá no vídeo do Instagram sugeriram alguns filmes, como por exemplo Se Beber Não Case, ou Super-Herói o Filme, ou até Rango, que é de animação, né, mas é mais de comédia também. Porém, é um pouco complicado aqui numa lista generalizada, né, uma lista que vai servir para muitas pessoas, recomendar um filme de comédia específico, porque cada um tem o seu tipo de humor, né. Às vezes uma pessoa que gosta de Se Beber Não Case não vai gostar de Super-Herói o Filme. E não é possível julgar uma pessoa pelo seu tipo de humor. Não importa o quão estranho ele seja, o quão perturbador ele seja, o quão idiota ele seja. Não tô falando de ninguém específico. Heitor. Eu não te escuto mais. Mas aqui eu vou recomendar um filme de comédia que grande parte do país gostou, que foi Auto da Compadecida. Muita gente assistiu muitas vezes esse filme, assistem várias vezes até hoje, assistem e reassistem, não enjoam. Inclusive esse é um bom critério para um filme entrar nessa lista, que é filmes que demoram muito para você enjoar. Um pra morrer, um pra ressuscitar. Teve a continuação, mas que nem todo mundo gostou. O Auto da Compadecida é mais generalizado assim no país, que até quem não gosta muito de filme brasileiro, ou até quem não gosta tanto de filme de comédia, gosta desse filme. Ou seja, ele entra um pouquinho naquilo que eu falei no outro vídeo sobre a segunda prateleira do cinema, que era filmes que superaram um pouco esse preconceito. Por exemplo, Ainda Estou Aqui superou o preconceito que muitas pessoas têm com filmes nacionais. Assim como Auto da Compadecida supera um pouco também. Mas às vezes você não quer necessariamente um filme hilário. Às vezes você quer um filme que seja divertido. Por exemplo, O Diabo Veste Prada é um exemplo disso. Ele é um filme muito divertido, não necessariamente ele é de comédia. Provavelmente, se você olhar aí num serviço de streaming, talvez coloquem ele como comédia, mas eu penso nele mais como um filme que é divertido. E tem mais filmes que são assim, que não necessariamente são de comédia, mas que são divertidos, sabe? Tá certo que o filme ser divertido é basicamente um outro critério para ele estar nessa lista. Assim como eu falei mais cedo, que o filme não pode ser facilmente enjoável. Tem que ser um filme que as pessoas demoram muito para enjoar. Tipo Auto da Compadecida, Batman Cavaleiro das Trevas também. Ou mesmo Tropa de Elite. É um filme que a galera demora muito para enjoar também. Tanto que as pessoas decoram até as falas desse filme, né? Basicamente, grande parte do roteiro desse filme entrou no vocabulário da língua portuguesa. Você assiste de novo, você vai rir de novo, sabe? Quem quer rir, tem que fazer rir. Porque talvez se você lembre de algumas piadas ali, talvez essas piadas não funcionem novamente, porque você se lembra já do resultado da piada, mas é muito difícil você lembrar do filme todo. Ou às vezes acontece até de, justamente por você estar esperando aquela piada, você acha graça. Porque você gosta tanto daquele filme, daquela piada, daquele personagem, que mesmo você estando revendo o que você já conhece, você vai achar legal. Então senta o dedo nessa p... Tá certo, até esse momento nesse vídeo eu já falei de algumas regrinhas e critérios para um filme entrar na minha lista do Macarrão Esfriando, mas eu acho que tem filmes que não necessariamente entram em nenhum desses critérios que eu falei. E às vezes são só filmes que tem um pouco de tudo, sabe? Assim como o Batman Cavaleiro das Trevas, que eu falei mais cedo. Tem filmes que tem um pouco de ação ali, tem uma história legal, tem personagens divertidos, tem um pouco de humor, sim, tem um pouco de emoção. E um exemplo disso, por exemplo, é Piratas do Caribe, que tem um universo ali muito bacana. O primeiro você pode pegar pra assistir, né? Afinal é o primeiro, os outros, né, já envolve que é uma continuação do primeiro filme. Então o segundo, o terceiro, você não pode pegar pra ver sem ter assistido os outros. O primeiro já é tranquilo. E tem cenas de ação muito legal, tem personagens muito divertidos, né? O Jack Sparrow é muito engraçado até. Ele é um babaca, mas que é legal, mas que é babaca, mas que é legal. E vai te divertir ali, com toda certeza, sabe?
Vocês provavelmente perceberam que nesse vídeo eu tô tentando evitar um pouco falar de filmes de franquias, né? Porque você precisa ter assistido o resto pra entender o filme, geralmente. Mas, considerando que você conhece, sei lá, a franquia de Harry Potter, provavelmente você pode pegar qualquer filme de Harry Potter pra assistir quando você quiser. E de repente um filme de Harry Potter ali que você sabe que você gosta, por exemplo, Harry Potter, o Prisioneiro de Azkaban. E você vai se divertir com isso. Mas eu não tô recomendando aqui porque não é pra todo mundo, entende? Nem todo mundo conhece essa franquia. Por exemplo, no meu caso, eu conheço muito a franquia de Star Wars, gosto muito. E se eu quiser pegar, sei lá, Star Wars, A Vingança do Sith, Star Wars, O Império Contra-Ataca pra assistir no dia que eu quiser, eu posso, porque eu já conheço a história. Assim, basicamente eu acredito que eu consigo pegar qualquer coisa de Star Wars hoje em dia que eu vou entender o contexto ali, né? Porque eu já conheço muito da história. Mas tem um filme de Star Wars que eu acredito que qualquer um pode assistir, que é o Star Wars Rogue One. Ele é um filme lançado mais recentemente, né, de 2000 e poucos pra cá, mas que eu acredito que qualquer um pode pegar esse filme pra assistir e se divertir, muito por causa do contexto ali do filme. Beleza, você quer entender sobre o que é Star Wars Rogue One? Eu vou tentar explicar rapidamente aqui pra vocês, ok? Basicamente, o primeiro filme de Star Wars lançado na história foi Star Wars Uma Nova Esperança, e ele começa com a Princesa Leia recebendo um tutorial de como destruir a Estrela da Morte. She's beautiful. E a gente ficava se perguntando como é que eles conseguiram esse tutorial. E décadas depois, o Star Wars respondeu essa pergunta pra gente. Sim, décadas depois. Nunca questione como um escritor conta a sua história. Rogue One é sobre o grupo de rebeldes que conseguiu esse tutorial para a Princesa Leia. Ou seja, ele se passa antes do primeiro Star Wars lançado na história. Logo, como a galera lá na época não tinha assistido nada antes, você também não precisa. Você pode pegar Star Wars Rogue One e assistir, que você vai entender perfeitamente ali o contexto, mesmo se você não tiver assistido mais nada de Star Wars. Eu acredito, né? Se você nunca assistiu Star Wars, assiste Star Wars Rogue One aí e me fala se você gostou do filme e se você conseguiu entender. Beleza, agora chegando aqui um pouco no final do vídeo, eu vou falar a minha lista do macarrão esfriando. No caso, a minha lista que eu recomendaria pra qualquer um. Qualquer um aí pode assistir esses filmes que eu acredito que vocês vão gostar. Vamos começar aqui. Eu acredito que Doutor Estranho, muito legal. Guardiões da Galáxia, Batman Cavaleiro das Trevas, Tropa de Elite, Auto da Compadecida, John Wick, Kingsman, Piratas do Caribe, Star Wars Rogue One também. Eu acredito que o Rango é legal pra assistir assim do nada, é bem bacana. Chegaram a me falar lá no Instagram de Jurassic Park, que a pessoa que me falou isso entendeu a lista, mas é um filme que eu particularmente não assistiria assim do nada. Eu não curto tanto, pelo menos não o primeiro. Talvez vocês curtam, aí fica aí pra vocês. Bem pessoal, então esse foi o vídeo, essa foi a lista do macarrão esfriando. Comente aí a sua lista do macarrão esfriando. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, se você tiver gostado, deixa um like, se inscreva e compartilhe. Mande aí pro seu amigo para ele também te falar a lista do macarrão esfriando dele. E eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.